Fala, e aí meu querido, e aí minha querida, preparado aí para mais uma aula aqui junto comigo? Vamos continuando nossa série de aulas aqui sobre memória e neuropsicologia. Agora a gente vai falar sobre as áreas cerebrais e a biologia da memória, né? Nesse grande tópico de 3 aulas, a gente vem agora para a terceira etapa. Espero que você esteja aí preparado, aproveitando. Espero que já tenha comentado, tirado dúvidas. Caso não, comente. Veja os textos que eu coloco como referência. Aproveite cada momento, porque aqui eu vou tentar dar o meu melhor. Vamos junto comigo aqui, que aqui você sabe que a gente aprende muito junto. Então veja só, eu gosto sempre de começar essas aulas com algumas perguntas, né, onde ao longo das aulas eu vou tentar respondê-las. A primeira delas é: aonde está a sua memória? Você já se perguntou sobre isso? Se eu pedir para você lembrar agora do seu amigo de infância, ou pedir para eu contar quantas janelas tem na sua casa, ou para você descrever um animal de estimação que você já teve, aonde é que estão essas informações? É uma dessas perguntas que a gente vai tentar responder hoje aqui. Lembrando que nós temos diferentes tipos de memória, lembrando um pouco das nossas outras aulas, né? Se eu pedir para vocês como é que vocês conseguem tocar piano, ou como é que vocês conseguem dirigir, ou como é que vocês conseguem mesmo andar? Então, todas essas são perguntas que a gente vai estar respondendo aqui. E uma outra pergunta é: como as informações vão sendo armazenadas? Como é que essas informações elas vão sendo transformadas? Elas vão sendo integradas ao nosso sistema nervoso. Por quê? Porque se existe uma memória que fica registrado e a gente tem uma informação de uma determinada situação, de um determinado evento, de uma determinada experiência, isso precisa ficar armazenado do ponto de vista físico em algum lugar do nosso sistema nervoso. Olha aí, já eu adiantando um pouco e respondendo um pouco as perguntas da nossa aula. Então é isso que a gente vai ver um pouco na aula de hoje. Se você gostou, aproveite, vamos junto aqui. Meu nome é professor Gustavo Siquari e a gente vai ter uma aula agora sobre biologia e áreas cerebrais da memória. Se gostou, fica comigo aqui. Veja, aqui eu trago novamente uma definição de memória, né, uma definição bem ampla, mais direcionada para essa aula de hoje. Então, uma memória pode ser definida como uma representação cerebral. E por que uma representação cerebral? Porque é no nosso cérebro que as nossas memórias elas estão armazenadas. Então, todas as nossas lembranças, as nossas vivências, o nosso planejamento sobre o futuro, todas elas estão armazenadas dentro do nosso cérebro. O nosso cérebro tem uma incrível capacidade de se adaptar, de se modificar, que é o que a gente chama de neuroplasticidade. E essa capacidade de mudança e de adaptação é o que faz o registro das nossas memórias. Então, essa representação cerebral duradoura que reflete pensamentos, experiências ou comportamentos. Então, as memórias muitas vezes vão se expressar a partir dessas situações. Como a gente já viu em outras aulas, né, a gente tem diferentes tipos de memória. Memórias declarativas, não declarativas para fatos, eventos, que seriam episódicas e semânticas, habilidades procedimentais ou procedurais, prime, condicionamento clássico, aprendizagem não associativa, né, reflexos, né? E em cada uma delas a gente vai ter áreas cerebrais relacionadas a cada tipo de memória. A gente já viu um pouco disso na outra aula, mas agora a gente vai aprofundar um pouco mais. Então aqui a gente poderia pensar talvez no lobo temporal. O lobo temporal é essa parte aqui lateral próximo da orelha. É onde tem grande parte das nossas memórias, tanto episódicas como semânticas. Se a gente fosse pensar assim, essas memórias declarativas ou as nossas memórias em si, grande parte delas estão aqui nessa região lateral do nosso cérebro, que é chamado de lobo temporal. Agora, outras habilidades, como por exemplo, a habilidade de tocar um instrumento musical, de fazer um esporte, andar de bicicleta, dirigir, habilidades que muitas vezes envolvem hábitos motores, veja que essas áreas elas já estão relacionadas a áreas do gânglios da base, aqui representadas pelo estriado, que é uma das regiões do gânglios da base. Como eu falei em outras aulas, é por isso que muitas vezes quando a gente está executando alguma habilidade motora, né, uma dança, por exemplo, é muito mais interessante que você se deixe contagiar, por exemplo, pela dança, que muitas vezes os seus movimentos eles vão ser muito mais síncronos, eles vão ser muito mais que vão ter um desempenho provavelmente muito melhor. Por quê? Porque essas áreas do estriado elas têm uma íntima relação com os aspectos emocionais.
Por isso que muitas vezes essas habilidades de procedimento como dança, como tocar instrumentos musicais, é muito mais interessante muitas vezes que a gente não pense tanto quando estiver fazendo. E aí é uma área que a gente vai ver aqui no outro slide, uma área mais subcortical, vamos dizer, menos próxima dessa parte mais externa do nosso cérebro. A gente tem também a aprendizagem a partir do prime, onde vai envolver todo o córtex, né? Todo o neocórtex, que é essa parte mais externa aqui do nosso cérebro. A amígdala cerebral é ela que está relacionada às respostas emocionais, como o condicionamento clássico, como a gente já falou. Então, tem alguns estudos que mostram indivíduos que têm lesão na amígdala, e mesmo estudos com animais mostrando que quando você tem lesões na amígdala, o animal ou o animal humano, no caso, animais não humanos, eles perdem a capacidade de fazer o condicionamento clássico. Tá? Então, a amígdala provavelmente está relacionado a isso daí. Respostas esqueléticas, né, de condicionamento estariam muito mais ligadas à área do cerebelo. Né? Historicamente, o cerebelo é uma área que ela é menos estudada quando a gente fala do ponto de vista de áreas cerebrais. E, ao mesmo tempo, a gente tem áreas associativas que são muito mais áreas de reflexo. Então aqui a gente tem algumas estruturas do cérebro que vão estar relacionadas a algum desses elementos. Então veja aqui, memória episódica, memória semântica, aquilo que a gente já falou, né? Lobo temporal medial e diencéfalo. Veja que a gente pega especificamente essa região aqui, tá? É uma região do hipocampo, e aqui a gente pega também áreas do lobo, né? Aqui regiões do hipocampo, aqui regiões também do diencéfalo. Então veja que grande parte do lobo temporal medial é o que vai estar relacionado a essas áreas da memória episódica e da memória semântica. Olha aqui onde é que estão os gânglios da base, ó, que a gente falou um pouco sobre memórias não declarativas, como hábitos motores e habilidades. Veja os gânglios da base aqui, onde é que eles estão. Eles estão bem escondidinhos, bem no meio aqui do sistema nervoso. Então, esse tipo de memória, por exemplo, é uma memória muito mais difícil de ser perdida. Por isso que muitas vezes em casos de amnésia, o indivíduo muitas vezes ele vai ter alterações de memória episódica, e mais difícil, mas também pode acontecer de memória semântica. Mas em geral, o tipo de amnésia mais frequente é a amnésia a partir da memória episódica, e dificilmente ele vai ter alterações em memórias mais de procedimentos. Por quê? Porque são áreas que estão localizadas mais em circuitos subcorticais. Mesma coisa é o primer, a gente vê aqui o neocórtex, vê que ele se espalha, né, por diversas regiões aqui do córtex. Ao mesmo tempo, a gente pode ver aqui o condicionamento clássico, que está relacionado principalmente a regiões aqui da amígdala e regiões aqui do cerebelo. Veja que a gente está fazendo um passeio pelas diversas áreas do cérebro, relacionando aos diferentes tipos de memória. Dando uma ênfase maior ainda em algumas dessas áreas, eu queria trazer essa imagem que eu acho que ela representa bem aquilo que a gente fala sobre a temática da aula de hoje. Então veja, quando a gente fala de memória episódica, ela é um tipo de memória que ela tem uma decodificação rápida e uma associação bastante flexível. Por quê? Porque a todo momento a gente está tendo novas vivências. Lembre, memória episódica está ligado às nossas vivências, ao que você tomou no café da manhã, ao que você fez ontem, ao que você fez na semana passada, como foi o seu último encontro com sua namorada, com seu namorado, com seu marido, com sua mãe. Ou seja, são os vários episódios que acontecem na nossa vida. Então, essas associações elas são muito mais flexíveis e são muito mais rápidas de serem decodificadas. Por exemplo, quando é que você assistiu a minha última aula? Então, isso novamente é um episódio que ele é facilmente codificado e ele é facilmente feito uma associação. Agora, quando a gente vai para outros tipos de memória já não declarativas, quando a gente fala, por exemplo, memória de procedimento, condicionamento clássico e memória semântica, eles são alguns tipos de informação que eles são mais lentos para fazer uma decodificação. Por quê? Porque para a gente pegar uma prática, por exemplo, para aprender um instrumento musical, para aprender uma dança, isso muitas vezes vai levar tempo, isso vai gerar muitas vezes repetições, vários episódios, ou seja, a gente vai ter que treinar várias vezes, e aí a partir do momento que a gente vai treinando, muitas vezes a gente vai automatizando, fazendo com que aquilo ali vá ficando muito mais fluido e muito mais natural. Por isso que essa decodificação, quando a gente fala desse tipo de memória, ela é mais lenta. No entanto, também ela é mais difícil de ser perdida.
Ao mesmo tempo, essas associações elas são mais rígidas. E a gente vai vendo como o nosso sistema nervoso, nosso sistema de memória, nosso sistema cognitivo, ele é incrível. Tá? Então, é um sistema que ele é muito mais rígido, porque ele leva mais tempo para fazer todas essas associações. Já quando a gente fala também de prime, a gente está falando aqui ó, de giro parahipocampal e neocórtex principalmente, aonde novamente a gente tem uma rápida decodificação, mas é muito simples para itens ou são muito limitadas. Como eu dei alguns exemplos já, o que é que te dá asas? Muitas vezes você lembra do Red Bull. Então, quando às vezes a gente tem alguns determinados tipos de estímulo, quando eu falo um trecho de uma música que você lembra da música toda, muitas vezes isso também é prime. Então, o que é que a gente vai ter aqui são essas diferentes áreas. Então, veja aqui, ó, memórias procedurais, aqui gânglios da base. Né? A gente tem aqui também condicionamento clássico da amígdala, cerebelo. Aqui terminou que a gente passou um pouco mais rápido. Aqui em amarelinho a gente tem o hipocampo e aqui o neocórtex. Então, vá percebendo que a gente tem diferentes tipos de memória com diferentes áreas cerebrais. E cada uma vai ter uma função bem específica. Eu gostei muito dessa imagem aqui, porque ela fala um pouco da teoria dos traços múltiplos para tentar ir falando como é que essas memórias elas vão sendo formadas. Então, uma memória ela pode ser definida como uma representação cerebral duradoura, né, como eu coloquei aquela definição lá no início. E aí o que é que a gente vê aqui? Ó, que, por exemplo, em um determinado evento, essa informação chega pelo neocórtex e principalmente na memória de trabalho, na memória operacional. Lembra que eu falei em outra aula que a memória operacional é um tipo de memória muito importante para a nossa aprendizagem. E aí, quando a gente fala em crianças, por exemplo, desempenho acadêmico, ou seja, universitários, ou pessoas que precisam aprender novos conteúdos. Então, muitas vezes a gente vai ter um passo 1 de aprendizagem, que é o evento, e esse evento ele é dividido em diferentes situações, em diferentes conteúdos. E aí, muitas vezes, quando a gente está nesse processo de decodificação desse evento, esses eventos eles vão se tornando, a gente vai tentando fazer associações, como a gente já falou em outras aulas, a gente vai tentando identificar padrões, para que essas informações elas vão sendo consolidadas na memória de longo prazo. E aí a gente vai fazendo várias vinculações desses eventos. Esses eventos vão acontecendo uma vez, a gente estudou, ou você assistiu a aula, depois quando você chega em casa, você pega o caderno, vai estudar, ou você vai assistir outros vídeos, vai ler outros artigos. Então veja que você está fazendo várias vinculações daquele mesmo evento. E aí, novamente, você vai estar pegando informações da memória de longo prazo e trazendo e fazendo novas vinculações. É a mesma coisa, se você está aqui assistindo a aula, depois você vai ler sobre esse assunto, ou se você leu antes sobre esse assunto e agora você está assistindo aqui essa aula, consequentemente, esse movimento aqui vai estar fazendo. E aí a gente vai passar então para uma etapa 3 e a etapa 4, que é a parte de consolidação dessas informações. Lembrando das outras aulas, a etapa de consolidação ela demora mais, ela demora cerca de 12 horas, muitas vezes vai acontecer quando a gente vai dormir, principalmente no sono REM. Então aí o que é que a gente vai ter aqui? Essas informações elas vão sendo consolidadas e vão criando um grande agregado de informações. Para quê? Para que quando a gente, por exemplo, na hora de uma avaliação, ou quando a gente precisa utilizar aquela informação para alguma coisa que a gente vai fazer, a gente possa então evocar essa informação, por exemplo, de um determinado assunto que está lá na memória de longo prazo e a gente vai podendo fazer então outras associações. Mas veja que essa informação aqui ela vai sendo recordada e a gente vai podendo utilizar isso daí. Então veja como esse slide, essa imagem, ela meio que vem resumindo um pouco as várias etapas daquilo que a gente vem falando no processo de codificação, codificação, armazenamento e recordação da informação. Trazendo aqui um outro modelo neurobiológico da interação dos sistemas, veja que interessante. É muito daquilo que eu já falei, só que aqui representado agora por uma imagem das áreas do cérebro. Então veja, aqui a gente tem essa área ventromedial do córtex pré-frontal, que é uma área principalmente envolvida na nossa memória de trabalho. Perceba que essa área aqui, pré-frontal ventromedial, ela tem muitas ligações com o hipocampo. Lembre-se que o hipocampo ele funciona como um indexador de memórias. Ele pega as informações e vai espalhando para diversas áreas do córtex. E aí, quando a gente fala de memória episódica, a gente está falando principalmente aqui de áreas do lobo temporal. Então perceba que a memória de trabalho ela tem muitas ligações com o sistema do hipocampo, assim também como tem muitas ligações com o giro angular. Então essas três áreas aqui elas vão estar trabalhando em conjunto para que
esses sistemas de chegada de novas informações interajam com sistemas de longo prazo, com informações que já estão armazenadas na nossa memória de longo prazo. E aí aqui eu queria citar 3 áreas. O primeiro deles é o giro temporal médio. Lembra, todos aqui no lobo temporal, porque a gente está falando aqui principalmente de informações declarativas, tá? De memórias declarativas, memória episódica e memória semântica. Então a gente tem aqui o giro temporal médio, a gente tem aqui o sulco temporal superior, tá? E a junção temporoparietal. Aqui a gente tem o sulco temporal superior, que é a junção temporoparietal. Então esses 3 sistemas, eles são sistemas que já armazenam determinadas informações. E aí, muitas vezes, esses sistemas que têm informações já armazenadas vão interagir com sistemas que estão trazendo novas informações e aí, então, fazendo novos agregados de informações em todo esse sistema, possibilitando, então, a formação de nossas memórias. E, chegando mais ao final dessa aula, eu queria falar um pouco sobre um dos principais conceitos quando você fala da base biológica da memória. Então, se você quer entender a base biológica da memória, você precisa ler mais, você precisa entender bem essas coisas que eu vou falar aqui agora, esse conceito que eu vou trazer para vocês, que é o potencial de longa duração. O que é o potencial de longa duração? Isso daí é uma base, é um princípio chamado da lei de Hebb, aonde consiste um reforço de uma conexão sináptica, fazendo com que os neurônios pós-sinápticos sejam mais facilmente ativados. O que quer dizer isso daqui? Um princípio, lá da década de 50, proposto por um psicólogo, Donald Hebb, ele colocou que ao você estimular um neurônio, existe uma probabilidade de um neurônio seguinte também ser ativado. Só que aí a ideia não para por aí. Quando um neurônio pré-sináptico ele é ativado, ele recebe um impulso breve e há uma pequena probabilidade do neurônio pós-sináptico também disparar. E aí veja só o que ele observa. Quando um neurônio é ativado, que o outro também é ativado, existe uma maior probabilidade de que o neurônio pós-sináptico dispare. Isso gera uma reação em cadeia. Por isso que é tão importante, quando a gente fala, por exemplo, de memória, a nossa memória, ela muitas vezes vai ser fruto de um conjunto de neurônios que estão se ativando. E quando aqueles neurônios eles se ativam em conjunto, muitas vezes é quando a gente vai ter a nossa memória. Então, muitas vezes, quando a gente está fazendo certas associações, a gente vai organizando essas informações a partir de informações semânticas. E esse potencial de longa duração, eles são ativados mesmo quando a gente não está tendo acesso à informação. Ou seja, você está aqui assistindo essa aula, alguns neurônios estão sendo ativados. Quando você acabar a aula, quando você for fazer outras coisas ao longo do seu dia, ao longo da sua noite, ou quando você for dormir, esses mesmos neurônios eles vão estar sendo ativados. E aí por isso o nome potencial de longa duração. E aí quando esses mesmos outros neurônios vão sendo ativados, isso vai criando uma rede de neurônios que vai permitir a mudança física do cérebro, fazendo com que aquela informação então ela vai sendo consolidada. Então esse princípio foi proposto lá pelo Donald Hebb, quando ele propõe que a aprendizagem resulta de um fortalecimento das conexões sinápticas entre os neurônios que disparam juntos. Então esse potencial de longa duração vai acontecer mesmo quando a gente não está tendo acesso diretamente ao estímulo. E aí o que acontece muitas vezes é uma mudança física do cérebro, o potencial de longa duração gera. Ele consiste em um reforço das conexões sinápticas, fazendo com que os neurônios pós-sinápticos sejam mais facilmente ativados. E aí o que é que vai acontecer aqui? No tempo de milissegundos você tem um potencial de ação que vai gerando um potencial de descarga no neurônio pós-sináptico. Só que no tempo dos segundos, dos minutos, o que é que vai acontecendo? Vai acontecendo uma transcrição gênica desse neurônio pós-sináptico. E aí nessa transcrição gênica desse neurônio pós-sináptico, o que é que a gente vai acontecer aqui? Esse neurônio pós-sináptico ele vai se dividindo, consequentemente criando mais árvores dendríticas e aí consequentemente essa informação ela vai sendo consolidada dentro do nosso cérebro, de uma maneira resumida. E aí mais ou menos acontece isso daqui, a gente vê um neurônio com menos árvores dendríticas e aí à medida que o tempo vai passando, essas árvores dendríticas elas vão se modificando. E muito quem produz isso é o LTP, que a gente chama de potencial de longa duração, que pode induzir a esses novos caminhos dendríticos.
Então era isso, gente, para a nossa aula de áreas cerebrais e neurobiologia. Vou trazer aqui um mapa mental, onde a gente vai tentar relembrar os vários conteúdos que a gente viu nesse conjunto de 3 aulas sobre neuropsicologia e memória. Primeira aula a gente viu lá sobre codificação, consolidação e evocação das informações, as etapas que consistem em cada uma delas, as coisas que interferem e como é que isso daí vai acontecendo no nosso sistema de memória. Depois a gente falou sobre o princípio da repetição, para que a gente possa consolidar uma memória, mas a repetição por si só, ela não é suficiente, e a gente trouxe vários exemplos também da importância da motivação, a importância do vínculo emocional, a importância de você fazer sentido naquilo que você está aprendendo. A emoção muitas vezes vai funcionar como um filtro para a memória. Nossa memória não funciona assim, isso eu quero lembrar, isso eu quero esquecer. Não. Então as emoções muitas vezes é que vão fazer esse filtro para ir direcionando aquilo que a gente vai lembrar e aquilo que a gente não vai lembrar. E aí a emoção está ligada muito a aspectos motivacionais. Depois a gente falou também sobre os padrões de associação que a nossa memória vai tentando fazer. A gente sempre vai tentar fazer alguns tipos de padrões de associação, porque isso faz com que a informação ela fique mais condensada e, consequentemente, aumenta a nossa capacidade de armazenar mais e mais informações. Depois a gente teve uma aula especificamente para falar dos tipos de memória, onde a gente detalhou da memória sensorial, de curto prazo, memória de trabalho, memória declarativa, não declarativa, episódica, semântica, procedural, condicionamento clássico, prime, acho que foram quase todas aí. Então eu espero que vocês, agora à medida que eu fui falando aqui, espero que você vá lembrando aí uma rede de neurônios, espero que esteja ativando, que faça você lembrar de cada uma dessas associações. E aí a gente falou um pouco mais, né, dessas memórias não declarativas e declarativas. As declarativas são aquelas memórias mais conscientes, as não declarativas são aquelas memórias que são mais difíceis de serem expressadas verbalmente ou não conscientes. A gente diferenciou a memória de curto prazo, a memória de longo prazo. E por último, aqui nessa aula a gente foi falando das áreas cerebrais de cada tipo de memória. A gente falou de áreas ligadas ao hipocampo, principalmente as memórias declarativas. A gente falou de áreas ligadas aos gânglios da base, que são as memórias procedurais. A gente falou da amígdala, cerebelo, que está ligado muito à ideia do hipocampo. A gente falou do córtex pré-frontal, que está ligado às áreas da memória de trabalho. E por último, a gente falou aqui do potencial de longa duração, que seria a base biológica da memória, que são neurônios que se ativam mesmo quando a gente não está tendo acesso diretamente a um determinado estímulo. Então foi isso, pessoal, que eu tinha para passar para vocês. Espero que vocês aproveitem, vejam algumas referências que eu vou colocar aqui nos vídeos, se inscrevam no canal, aproveitem, tirem dúvidas, que sempre que possível eu vou estar respondendo tudo aqui para vocês. E sem dúvida vocês me deixam muito felizes quando vocês interagem e se inscrevem no canal. Obrigado por assistir nossa aula e até a próxima.